Henrique, eu sou mentor cognitivo alimentar e no vídeo de hoje eu vou falar sobre aprovação social. Para que tu entendas isso, tu precisas imaginar o seguinte exemplo. Tu tens uma dieta do atleta, treino do atleta, preferência fisiculturismo. Contudo, tu não és atleta, tu não pretendes competir. Isso é um problema? De forma alguma é errado se o sujeito escolhe por ter determinada rotina a qual ele se sinta adequado cumprindo. Não tem nada de errado ali. O problema começa quando ele passa a depender disso para ter aceitação das outras pessoas. Porque isso se ramifica pela vida dele e quando ele percebe, e geralmente ele não percebe, ele está fazendo de tudo para manter essa posição, para continuar recebendo feedback e sendo aprovado pelas pessoas. Eu sei disso porque eu passei por isso. No meu caso era um pouco diferente porque não era atenção geral, era mais voltada a sentir-me desejado pelas moças. Isso é uma coisa que tomou décadas da minha vida e foi uma coisa terrível, porque isso estava em tudo que eu fazia. Hoje não é mais assim. Contudo, eu posso perceber esse tipo de comportamento nos meus alunos. Isso é a parte importante, porque é uma coisa que se ramifica pela vida da pessoa e ela passa a agir sempre a manter aquilo. Até, a exemplo, gastando dinheiro de forma inadequada, ou seja, um dinheiro que não tem, em ordem de comprar fármaco para manter um físico que o sujeito não precisa ter, porque a profissão dele, ou o que poderia ser o objetivo dele, não encaixa naquilo. Vou citar mais um pouco do meu exemplo. Eu sou nutricionista de formação. Eu preciso que o meu físico demonstre que eu aplico em mim aquilo que eu aplico nas outras pessoas. Eu preciso que o meu físico indique isso. Contudo, eu não preciso ser mais denso e mais seco do que eu sou hoje. Eu cheguei num ponto onde estou adequado com o meu físico e tanto peso quanto percentual de gordura podem ser mantidos. Eu mantendo a minha rotina, que é simplíssima e facílima de manter, me tornar um pouco mais denso, mais seco, porra, show de bola. Mas não é uma coisa que eu necessito fazer, até porque eu não necessito da aprovação das pessoas em relação ao meu físico. O que eu recebo é maior atenção em relação justamente ao meu trabalho. Então tem uma importância, mas para a maioria das pessoas provavelmente não tenha. É importante manter a adesão da dieta, treino e rotina? É importantíssimo. Não é por nada que eu cobro tanto isso. Contudo, o objetivo do sujeito em relação ao físico se torna um problema se ele passa a agir daquela forma para ter a atenção e para ter a aprovação dos demais sujeitos. Isso sim pode ser um problema. Pensa naquela situação em que a pessoa se cobra e tem dificuldade de, por exemplo, vestir determinada roupa porque não está está um pouco mais retido naquele dia. Isso geralmente ocorre com mulheres, então já não consegue usar quase nenhuma das roupas porque nada cabe, porque não quer ser vista marcando um pouco a barriga. Isso é um problema. Como que se resolve? Determina para que serve o teu físico. O que tu fazes com ele? Eu preciso do meu por conta que ele precisa aparentar o que a minha profissão é. Se os outros sujeitos não têm isso, pode escolher de uma forma diferente. Não é problema se quiser ter um físico denso e seco porque gosta. O problema começa apenas com aquilo, quando aquilo deixa de ser para a pessoa para ser para as outras pessoas. Determina para que serve o teu físico e parte dali. Vai ficar muito mais simples tu fazeres o teu planejamento dietético, de treino e manter a rotina se tu não tiveres uma pressão para ter um físico que tu não precisas ter e que não está definido em relação a como ele deve ser. Eu quero ter um físico melhor, eu quero, como uma amiga minha disse, uns dias de querer ter um físico que ficasse no mesmo nível dos homens os quais ela se envolve.
se o cara se envolveu com ela, então provavelmente já está no mesmo nível, porque ele aceitou. Esse é o tipo de área cinza que tu tens que fugir. Determina para que serve o teu físico e todos os dias tu cumpres as tuas metas de treino, dieta e da rotina para tu atingires ele. Ele vai vir em algum momento. O vídeo de hoje é isso, qualquer coisa, comentários e nos vemos no próximo.